Vou começar de novo porque não estava ligado o microfone. A gente desacostuma com os cultos presenciais, né? Então não lembra mais o que tinha que se fazer. Mas então, bom dia novamente a todos os que estão aqui presentes. Bom dia aos que estão assistindo o culto online pelo Zoom. E também bom dia a vocês que estão assistindo ao YouTube. Na semana passada, depois de mais de um ano, estamos novamente reunidos em cultos presenciais, e é com grande alegria e com grandes saudades que eu falo a vocês. E na mensagem de hoje, eu acredito que não precisaria nem fazer mensagem, porque está tudo resumido no testemunho da Érica e também nos cânticos que nós acabamos de cantar. Mas o texto desta manhã encontra-se ali no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 até 41. E aí então eu pediria que vocês me acompanhassem com as suas Bíblias também, com os seus celulares, e acredito que vai ser projetado aqui na tela também, ou já está. E eu vou ler aqui para vocês, eu pediria que vocês me acompanhassem. E diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o tema da mensagem de hoje justamente é esta pergunta que os discípulos faziam entre si: quem é este? Quem é este Jesus? Existem ocasiões na nossa vida em que nós também temos de enfrentar algumas tempestades. E essas tempestades podem vir sob a forma de adversidades, sob a forma de provações, ou também de grandes tribulações. Essas tempestades, elas podem ser de maior ou de menor intensidade. Mas existem 5 verdades sobre as tempestades que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. E a primeira verdade é que essas tempestades são inevitáveis. Nós podemos tomar todas as precauções, nós podemos tomar todos os cuidados, mas certamente um dia essas tempestades virão. E a segunda verdade é que essas tempestades não escolhem pessoas. Podem ser ricos, podem ser pobres, podem ser pessoas cultas, pessoas analfabetas, podem ser pessoas boas, pessoas más, crentes ou descrentes, elas vêm sobre todos. A Bíblia diz que Deus faz a chuva cair sobre os justos e sobre os injustos. E da mesma forma, as tempestades caem sobre todos.
A terceira verdade é que essas tempestades são imprevisíveis. De manhã nós podemos acordar, está tudo bem, estamos bem de saúde, o dia está maravilhoso, mas de repente os nossos risos podem se transformar em lágrimas. Um acidente, um assalto, um diagnóstico médico, uma perda financeira, uma morte, podem transformar as nossas vidas, de maneira que as tempestades, elas vêm de forma totalmente inesperada. A quarta verdade é que essas tempestades geralmente fogem ao nosso controle. Nós vemos aí o exemplo do filho pródigo. Como todos os pais, este filho pródigo foi cuidado pelo seu pai de forma carinhosa, com tanto amor, criado em todas as condições melhores, nas melhores escolas, na melhor família. E, no entanto, o filho cresce, passa pela sua adolescência, quando chega na sua mocidade, começa a andar em más companhias, começa a ser atraído pelas coisas deste mundo, pede para sair de casa e acaba se perdendo nos caminhos da vida. E aí nós perguntamos, onde foi que nós erramos? Como enfrentar uma situação dessas? Essas situações geralmente fogem ao nosso controle. Mas há um quinto aspecto, uma quinta verdade sobre as tempestades, e que podem ser bastante didáticas, bastante positivas, é que as tempestades sempre têm algo a nos ensinar. É no meio da tempestade que o marinheiro aprende a navegar. É no meio da batalha que o soldado aprende a lutar. E é no meio das tempestades é que nós aprendemos a confiar mais em Deus. É no meio das tempestades que nós nos aproximamos mais de Deus. E no texto que nós lemos, Jesus estava ali num barco, na beira da praia, bem próximo lá da areia. E desde manhã ele estava falando às multidões que se aglomeravam na areia. E ele já havia falado sobre a parábola do semeador, já havia falado sobre a parábola do grão de mostarda e muitas outras. E de tardezinha, já cansado, ele propõe para os seus discípulos, vamos para outra margem. Aí eu fico, como assim na outra margem? A outra margem do mar? Na realidade, o mar da Galileia é um grande lago, com 14 quilômetros de largura, mais ou menos uns 20 quilômetros de extensão. E nele desemboca o Rio Jordão, de maneira que é um lago de água doce. E então, atendendo ao desejo de Jesus, os discípulos começam a remar para o outro lado do lago. Era uma viagem que iria demorar muitas horas, porque lá não tínhamos o Isaquias para remar por nós. Mas ali então, os discípulos começam a remar, e Jesus, cansado, ele vai deitar-se no fundo do barco e acaba adormecendo. E aí já tinha escurecido, eles estavam lá no meio do lago, quando de repente cai uma tempestade sobre eles. O vento sopra com muita fúria, as águas se levantam, encrespam e começam a entrar dentro do barco. E a única luz que eles tinham eram os relâmpagos que clareavam aquela noite de tormenta. E os discípulos ficaram apavorados porque a água estava entrando dentro do barco e eles iriam naufragar. E naquele lugar, o mar da Galileia tem mais ou menos 40 metros
de profundidade. E aí, o que eles fazem? Eles correm para Jesus e começam a gritar: Mestre, não te importa que morramos? E este grito deles veio quase que como uma repreensão, quase como uma censura sobre Jesus, porque eles não podiam entender como é que Jesus dormia em meio a uma tempestade. Não podia entender por que é que Jesus estava tão indiferente diante deles, que eles estavam a ponto de naufragar e de perder as suas vidas. E a gente pode até criticar a atitude dos discípulos, mas quantas vezes nós também agimos de forma desrespeitosa em relação ao nosso Deus, porque nós chegamos e dizemos para Deus: Deus, por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Eu que sou uma pessoa tão boa, eu que faço todas as coisas certinhas, eu que frequento os cultos todos os domingos com assiduidade, eu que contribuo para o Bosque Solidário, por que é que o Senhor permite que isto aconteça comigo? Onde é que o Senhor estava quando eu estava sofrendo? Onde é que o Senhor estava quando eu estava à beira da morte? O Senhor não se importa que eu morra. Além de tudo, nós achamos que Deus tem sido injusto para conosco. Ele permite que nós que temos feito boas obras também sejamos atribulados. E os discípulos também não entendiam por que a tempestade sobreveio no momento em que eles estavam fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Jesus, remando para o outro lado do mar da Galileia, como Jesus havia pedido. E isso nos ensina também, irmãos, que não é porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor, não é porque nós estamos caminhando com Jesus, é que estamos isentos de sofrer tempestades. Acredito que elas aconteçam mais ainda quando nós estamos justamente fazendo a vontade do nosso Pai. Vejam o exemplo de Paulo. Paulo sofreu 3 naufrágios. Paulo foi apedrejado. Paulo foi açoitado mais de 100 chibatadas. Paulo foi preso em cadeias. Ele sofreu da fome, sofreu sede, passou noites em claro. Tudo isso enquanto ele estava levando a palavra do Evangelho para os gentios por amor a Cristo. E muitas vezes nós sofremos tribulações para nos lembrarmos que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo e que seus planos não podem ser frustrados, seja pelo amor, seja pela dor. E no caso dos discípulos, talvez Deus estivesse querendo ensinar a eles que quem era este Jesus. Eles conviviam com Jesus todos os dias, mas ainda não o conheciam verdadeiramente. Quando os discípulos gritaram: Mestre, não te importa que morramos? Eles demonstraram toda a sua impaciência, porque Jesus estava demorando para socorrê-los. E muitas vezes nós também ficamos impacientes, ficamos sem esperança, quando Deus demora para ouvir as nossas orações. Nós reclamamos porque muitas vezes nós clamamos por socorro e Deus não nos atende. E a gente pergunta: será que Deus é surdo? Será que Ele não ouve as nossas orações? Há momentos em que o silêncio de Deus é mais doloroso do que as tempestades que nós estamos passando. Quando Lázaro estava à beira da morte,
a sua irmã Marta, que estava em Betânia, mandou um mensageiro até Jerusalém, onde Jesus estava, para que Jesus viesse em socorro de Lázaro, para que Jesus não deixasse Lázaro morrer. Quando, antes mesmo do mensageiro chegar a Jerusalém, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. No entanto, Jesus ainda demorou 2 dias, 3 dias, para vir a ter com Marta. E quando Marta avistou Jesus ao longe, chegando em Betânia, ela correu ao seu encontro e quase que deu uma bronca em Jesus. Falou: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Agora não adianta mais, agora Inês é morta. Ou melhor, Lázaro é morto. Mas aí Jesus, pacientemente, disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Está lá em João capítulo 11. E foi até o túmulo onde estava Lázaro, e fez Lázaro ressuscitar dentre os mortos. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo. Talvez durante anos você esteja orando por alguma coisa. Eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que é a tempestade que está caindo sobre você. No entanto, eu quero te dizer o seguinte, que Deus atende às nossas orações no seu devido tempo e não no tempo que nós queremos. Eu acho que já contei essa história algumas vezes, mas eu lembro que a minha avó orou pela conversão dos seus 9 filhos durante mais de 30 anos. Todas as manhãs ela acordava às 4 horas da manhã e orava por cada um dos seus 9 filhos. E efetivamente alguns desses filhos receberam a Jesus como seu Salvador, enquanto a minha avó estava viva. No entanto, ela morreu sem saber se todas as suas orações tinham sido integralmente atendidas. Mas Deus é fiel, e após a sua morte, no seu devido tempo, cada um dos seus 9 filhos aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. No texto que nós lemos, Jesus repreende o mar e o vento, e a tempestade cessa. E aí Jesus acalma os discípulos e pergunta: por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? O que Jesus estava querendo dizer é que se os discípulos fossem mais ousados, se fossem mais ousados no pedir, se eles tivessem mais fé, eles mesmos poderiam repreender a tempestade e a tempestade cessaria. E nós também. Nós temos de ser mais ousados no pedir. Temos de ser ousados para colocar a nossa fé à prova. Porque muitas vezes nós deixamos de pedir porque nós acreditamos de antemão que as nossas orações não serão atendidas porque a nossa fé é muito pequena. Jesus acalmou o mar, mas muitas vezes as tempestades no nosso interior são maiores que as tempestades que nos rodeiam. A agitação no nosso coração é maior do que a agitação das ondas que nos rodeiam. Eu gosto muito de pescar, né? Eu sei que o pastor também gosta de pescar. Mas eu já peguei muito tempo ruim quando fui pescar de barco em alto mar. Eu acho que
o Saminho, o Reinaldo, que estiverem assistindo, vão se lembrar. Mas numa delas, nós estávamos no meio do mar, não dava para ver a praia, era lá muito longe. E de repente caiu sobre nós um temporal tão grande, uma chuva, um vento, que o mar começou a ficar tão agitado que a gente tinha que se agarrar no barco para não cair na água. E aí todo mundo enjoou, todo mundo passou mal e a pescaria acabou. Mas eu me lembro também de uma situação em que nós passamos um apuro muito grande. Foi numa vez que eu, a Mitil e os nossos 3 filhos, nós fomos viajar lá para Nova York. E aí nós estávamos, eram mais ou menos 4 horas da manhã, da madrugada. E aí as moças comissárias de bordo começaram a servir o café da manhã, porque nós já estávamos próximos do nosso destino. E aí elas passaram com o café, deixaram as nossas bandejas. E aí o avião começou a trepidar. Mas é aquela trepidação normal que a gente está acostumado, né? Mas aí, mais alguns segundos, ele começou a chacoalhar. E aí o que eu fiz? Eu me lembro que eu peguei os 2 copos de suco, meu e da Mitil, que estavam na mesinha, e segurei firme, assim, para que eles não derramassem. E fiquei lá, né, chacoalhando. Meu amigo, de repente, nós entramos no olho da tempestade. E o avião parecia uma britadeira, ele tremia para todo quanto é lado, balançava para cima, para baixo. Mas o pior ainda aconteceu, que de repente o avião despencou, para mim pareciam 100, 200 metros, mas caiu assim, queda livre. E as pessoas que, algumas estavam sem cinto de segurança, bateram a cabeça no teto do avião, nos bagageiros, e os bagageiros ficaram todos amassados das pessoas que bateram a cabeça. Eu lembro que tinha uma criança dormindo num banco ao lado, deitado, e a criança voou, desapareceu. E os pais desapareceram. Meu filho, cadê meu filho? Os pais procurando. E o menino não estava mais lá. E também, eu lembro que o carrinho que serviu o café passou assim em alta velocidade, voando pelo corredor, sem ninguém, e foi se espatifar no fundo do avião. E foi uma gritaria geral e uma choradeira, e todo mundo gritando e chorando. E, felizmente, tudo passou, né? Saímos da tempestade. E eu lembro que quando passou, eu estava ainda assim, petrificado, paralisado, com as mãos assim em concha, né? Parecia aquela mãozinha do Lego, né? Estava assim. Só que eu olhei para minha mão, cadê os copos? Os copos tinham sumido da minha mão. E aí que foi o caos, porque aí eu olhei para a Mitil, e quando eu olhei, ela estava com o cabelo encharcado de suco de laranja. E para mim foi o caos, porque na véspera ela tinha ido no cabeleireiro para se preparar para a viagem. E o cabelo dela daquele jeito. E o pior é que quando o cabelo dela secou, parecia uma vassoura de piaçava. Mas a culpa não foi minha, né? Eu não joguei de propósito. A culpa foi da tempestade. E apesar de tudo ter acabado bem, o susto foi tão grande que eu achei que aquela seria a nossa última viagem. E nós ficamos com muito medo. Mas eu acho que os discípulos não tinham razão para ficar tão apavorados diante daquela tempestade. Isto porque o próprio Jesus estava fisicamente com eles dentro daquele barco. Mas agora, pensando nas coisas que aconteceram,
eu tenho a convicção que Jesus estava conosco naquele avião. Em meio à tempestade, Jesus estava ao nosso lado. Por isso, quando nós sentirmos medo, quando estivermos passando pelas tempestades, lembre-se que Jesus está no mesmo barco que você. Ele é a nossa salvação. Amém? Chegando do outro lado do mar, em meio à multidão que se aglomerava, uma mulher que sofria fazia 12 anos de uma hemorragia foi curada. E algumas pessoas lutam anos contra alguma doença, lutam anos contra uma enfermidade, gastam seus recursos, gastam seu tempo, perdem as suas esperanças e não são curadas. Mas eu gostaria de dizer, assim como a testemunho da Érica, que Deus é poderoso para curar todas as enfermidades. Deus é poderoso para fazer cessar as tempestades. Ele tem poder sobre as forças da natureza. Ele tem poder para resolver conflitos familiares. Ele é poderoso para resolver problemas financeiros. Os médicos podem dar o seu veredito, os médicos podem dar o seu diagnóstico, mas a última palavra não é dos médicos, a última palavra não é dos especialistas, a última palavra não é da ciência, não é dos terapeutas, a última palavra é do Deus vivo. Você pode se perguntar, mas durante a pandemia, muitos dos nossos irmãos morreram, não foi? E eram pessoas firmes na fé, eram pessoas exemplos de vida cristã, eram pessoas consagradas. Talvez por isso, elas tenham sido chamadas antes por Deus, para estar junto do nosso Pai. Porque para quem fica, a morte é uma dor muito grande. Para quem fica, a saudade é imensa. Mas para quem vai para junto do Pai, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra, depois de ter cumprido o propósito de Deus aqui na terra, é momento de júbilo e de grande glória. A Bíblia nos revela que a nossa vida é como a neblina, que existe por um pouco tempo e logo se dissipa. A Bíblia fala ainda que a nossa vida tem a espessura de uma sombra, e a gente sabe que sombra não tem espessura. Será que você imagina que você vai viver nesta terra eternamente? Será que você imagina que porque você orou você não vai morrer mais? Nós não sabemos quanto tempo de vida ainda nos resta. Por isso, é urgente que a gente não parta deste mundo sem receber antes a salvação em Cristo Jesus. É importante que nós não partamos desse mundo sem antes ter cumprido o propósito de Deus para a nossa vida. O fato de não sermos atendidos em nossas orações, muitas vezes significa que a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E, no entanto, nós ficamos com raiva de Deus quando Ele não atende às nossas orações. Nós vimos aí o exemplo de Jesus. Na véspera da Jesus estava angustiado.
Ele mesmo diz: eu estou triste até a morte. E neste momento ele vai para o Getsemane, que era um lugar isolado, e se prostra com o rosto em terra e ora para o seu pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele orou essa oração não uma vez, 3 vezes ele repetiu esta oração. Mas Deus não atendeu, Deus não quis atender, porque a vontade de Deus era diferente da vontade de Jesus. Porque a justiça de Deus exigia que aquele que não tinha pecado morresse em lugar de todos os pecadores. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas Deus já escreveu no livro da nossa vida cada dia da nossa história. Quando Jesus repreendeu a tempestade, o mar ficou totalmente calmo. As nuvens se dissiparam. O vento parou de cessar, parou de ventar e fez-se uma brisa suave. E os discípulos, espantados, perguntavam: quem é este Deus? Quem é esse Jesus que faz que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles conheciam a Jesus dia e noite, andavam com ele, ouviram suas palavras, viram seus milagres, mas ainda não conheciam verdadeiramente quem era este Jesus. Porém, a Bíblia nos revela, desde o Gênesis até o Apocalipse, quem é este Jesus. E a Bíblia nos revela que este é aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Jesus é aquele que é o Verbo, que se fez carne e que habitou entre nós. E nele nós vimos a glória como a do Pai, está em João capítulo 1. Quem é este Jesus? Este aquele que, subsistindo sob a forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornou-se servo, a si mesmo se esvaziou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Colossenses capítulo 2. Quem é este Jesus? Este é aquele que tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que foi traspassado pelas nossas transgressões, que foi moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Isaías 53. Quem é este? Este é o amado da minha alma, cujo nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías capítulo 9. Quem é este? Este é o leão de Judá, a estrela de Davi, o Cordeiro de Deus que morreu a nossa morte, que sofreu a nossa dor, que foi sacrificado pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser reconciliados com o nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, e para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Quem é este? Este é aquele cujo nome está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Curve-se você também diante desse Jesus. Não endureça o seu coração. Receba-o no seu coração hoje. Não deixe passar esta oportunidade. Não deixe para amanhã. Nós não sabemos o que sucederá amanhã. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
que ao nome de Jesus seja dadas glórias, que o seu nome seja exaltado pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou orar agora. E se você quiser se reconciliar com Deus, se você quiser receber esse Jesus no seu coração, eu gostaria que, ao final da minha oração, vocês falassem não para mim, não para as pessoas que estão em volta, mas falassem para Jesus: Senhor, eu te recebo em meu coração hoje. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque Tu és a nossa salvação. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque Tu és a nossa salvação em meio às tempestades da vida. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu vens em nosso socorro quando nós mais necessitamos. E nós queremos agradecer, ó Deus, porque Tu enviaste Jesus para morrer em nosso lugar, para sofrer a nossa dor, para morrer pelos nossos pecados, para curar as nossas enfermidades. Se você quiser receber hoje esse Jesus, se você quiser ser reconciliado com esse Jesus, repita comigo: Senhor, hoje, dia 8 de agosto de 2021, Dia dos Pais, eu quero te receber no meu coração. Senhor, hoje eu quero me reconciliar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Digam amém bem forte, irmãos. Glória a Deus. Eu queria chamar a Karen para dar continuidade ao culto desta manhã. Obrigado.